civilizações do espaço que estão por aí da Terra. Outros relatos sobre disco voador na região de Catanduva. Sabemos por intermédio de um news de 5 fatos sobre a atividade de disco voador na região de Catanduva. Em 3 casos houve facilidades para as nossas investigações, cujos relatos damos a seguir. Testemunha ataca tripulantes a tiros. Observação no boletim 74, 79 da parte 17 a 28, um incidente da represa do Funil. Relatamos a aventura de um vigia noturno de uma represa elétrica que inadvertidamente atacou um disco voador a tiro de revólver, tomando por uma espécie de subversão terrestre, daí resultando sua cegueira temporária. No relato a seguir do fato ocorrido em Santa Adélia, perto de Catanduva, repetiu-se o triste espetáculo. No caso do tripulante do disco voador, foi agredido pela testemunha na sua fase emocional do terror e do desconhecimento de causa, a existência de forças maiores entre nós em forma de discos voadores, visitantes oriundos de outros mundos. Assim, mais uma vez levou uma testemunha a usar a sua arma, desta vez contra o próprio personagem extraterrestre, não se sabendo se este, em consequência, sofreu ou não lesões corporais. O protagonista do caso, personalidade PX, suprimos o seu nome a seu pedido. A pessoa com o cargo de responsabilidade dentro da comunidade tinha 51 anos de idade por ocasião do evento que se deu no dia 29 de outubro de 1967. Na ocasião, voltava à noite em seu carro de uma escapada amorosa clandestina, assim prevenido com um facão e uma arma Rossi de 7 tiros calibre 22. Eram aproximadamente 23 horas quando trafegava pelo caminho da estrada municipal, chegando à fazenda Miguel Prieto, onde existe um mata-burro e à esquerda uma porteira que dá acesso à fazenda. Apareceu de repente uma elevação pela frente. Isto motivou a passagem do carro para a segunda marcha do câmbio. Ainda à distância notou uma pequena nuvem, uma noite de lua em quarto mingante. Quando chegou à crista da elevação, passou então o carro para a primeira marcha, por quanto à frente teria de passar lentamente por uma poça d'água. Na ocasião vislumbrou a distância de uns 60 metros, flutuando por cima de cerca de 1,5 metros de altura do chão, um prato de cor de alumínio com parte convexa dirigido para baixo, com um diâmetro de aproximadamente 10 metros. Chegando mais perto, à distância de uns 10 a 15 metros, viu que o prato estava cheio de luzes, umas vermelhas e outras de cores diversas, que se acendia e se apagava alternadamente. Não se lembra se o carro parou por causa do motor, mas depois notou que o farol e o motor do carro estavam desligados. Sentado no carro parado, notou então um personagem em pé e perto do prato, suspenso no ar. Essa pessoa era maior que o protagonista, 1,60 m de altura, tinha aproximadamente 1,70 m, era robusto, sem ser gordo, e usava uma roupa clara, não podendo precisar a cor por ser a testemunha daltônica. Essa pessoa adiantou-se um passo e com um objeto cilíndrico emitiu um feixe de luz branca fortíssima que iluminava um pasto à sua frente e que estava a grande distância. PX associou o fato a uma possível cilada ligada à sua aventura amorosa. PX desconhecia a real existência dos discos voadores e dos seus tripulantes. Então se abaixou no carro, entreabriu a porta e por ela fez pontaria com a sua arma em direção ao personagem, detonando 6 vezes. Só um dos tiros não saiu, ainda chegou a apanhar o seu facão, colocando o seu pé esquerdo no chão, mas não avançou nem saiu do carro, porquanto não viu mais o personagem após os tiros. O prato, entretanto, começou a balançar, se ouviu um chiado parecido com o chacoalhar de uma cascavel. E então o prato afastou-se rapidamente em direção a leste, em voo oblíquo.
Ainda em relação aos seus tiros, explicou à Sociedade Brasileira de Estudo de Desfiladores que a distância de 8 a 10 metros acertava, naquela época, um maço de cigarros, e a distância de 10 a 15 metros costumava caçar codornas com o seu revólver. Em resposta à nossa pergunta sobre sua reação após o incidente, confidenciou-nos o protagonista que rezei Padre Nosso porque creio em Deus Padre. Aconteceu também, por coincidência ou não, que naquela noite só conseguiu conciliar o sono de madrugada. A insônia que daí em diante se instalou em PX foi definida e por ordem médica tomaram diariamente 4 comprimidos, informando ainda que na ocasião o médico também verificou que sua pressão arterial estava alta. Disco voador Catanduva, 7 dias antes do episódio de Onilson. O senhor Inocêncio de Correia, casado e pai de 2 filhos, empregado da fábrica Cessat, em Catanduva, tinha 38 anos de idade. Por ocasião do episódio que viveu com o disco voador às 4 horas da madrugada do dia 15 de maio de 73, foi com a sua mulher e filho de 12 anos para o curral tirar leite. Quando lá chegou às 4h30, a filha Cristina chamou a atenção, pois acompanhando-a lá pela primeira vez estava vendo assombração em forma de avião, uma vez que esta fora a indagação da filha sobre uma coisa que pairava no ar perto do curral. Porém, logo Inocêncio verificou que a filha tinha razão, puxando-o para dentro do curral, obedecendo a um gesto de cautela para proteger os seus. Via no ar um veículo ovalizado com um diâmetro maior, tendo uns 5 metros, largura de uns 3 e bojudo no meio, com uma espessura de aproximadamente 1,2 m. Era escuro, contrastava bem com o céu a clarear no início da aurora e se achava a uma distância de uns 30 metros. Ficou assim parado uns 4 a 5 minutos, deixando sempre ouvir um chiado como de uma turbina. Finalmente o objeto afastou-se rapidamente durante uns 4 minutos, quando mandou a esposa e a filha correr para a casa do tenente. Mas depois, de repente, o objeto veio de volta e ficou a uns 5 metros acima do telhado do curral durante uns 6 minutos. Ouvindo bem Inocêncio embaixo do telhado, o barulho que o disco voador fazia acima dele. O objeto, nas suas idas e vindas, tinha a velocidade do pensamento, e isto informado por Inocêncio, que já havia trabalhado 3 anos em campo de aviação. Pela sua conclusão, o objeto não era proveniente do nosso planeta. Quando o objeto se afastou, em definitivo, fez em direção a leste sob um ângulo de 45 graus. O gado, no primeiro aparecimento do objeto, ficou intranquilo. Procurou fugir e pular a cerca do curral. A quantidade de leite que se tirou do gado naquele dia diminuiu 50% com relação aos outros dias. O gado continuou intranquilo de alguma forma também. No dia seguinte, no desenho feito pelo senhor Inocêncio, nota-se excrescência em forma de cogumelo no dorso do bojo do disco voador. Isso não constitui erro do desenhista, por conta a testemunha resistiu a outras interpretações gráficas nossas sobre cúpulas de discos em rotação. Essa formação em cogumelo tinha uns 2 metros de diâmetro, e a sua haste que ligava o bojo do disco voador tinha espessura de uns 80 centímetros. Em entrevista com o Inocêncio, muito nos honrou a presença do promotor de Catanduva, que fez questão de nos acompanhar a fim de completar as nossas perguntas com outras melhores. A experiência de Inocêncio procedeu em 7 dias, aquela de Onilson Pateiro. Aqui cabe um agradecimento ao Dr. Guilherme Lagutti, promotor de Catanduva, que acompanhou, que completou as pesquisas. Observação a propósito, convém citar uma notícia que ainda não foi pesquisada pela Sociedade Brasileira de Estudo de Disco Voador, tendo sido publicada pela Folha de São Paulo em 9/6/73. O TU é o seguinte: maio de 73, no mesmo dia em que o disco voador apareceu para Onilson Pateiro em Catanduva, um outro objeto voador foi avistado na cidade de São José do Rio Preto, no bairro de Santa Cruz. A testemunha foi a senhora Geni Lisboa, que ao sair do quintal de sua casa viu um objeto com 50 metros de altura, irradiando intensa luz azulada, que depois de permanecer parado por alguns minutos desapareceu sob um ruído como que de turbinas. Disco voador acompanha um caminhão esperto de Catanduva. Ainda em 27 de fevereiro de 1974, entrevistamos o motorista Gumarcindo Fernandes Podas, morador à rua P. Porto Alegre, 804, em Catanduva, a respeito de um relato seu publicado na revista A Feiticeira, número de março de 1965. O episódio ocorreu no mês de fevereiro de 1965, na quinta-feira, às 21h30, quando trafegava de Marília para Catanduva com um caminhão carregado de café.
estava sozinho no estrado de terra, perto da guarda florestal, na frente de Ponga, para cá do rio Tietê, quando a uma distância de 50 a 100 metros viu no ar um prato luminoso de uns 5 metros de diâmetro. Aparentemente vinha escutando um zunido parecido com sirene que trepidava. A velocidade do caminhão, que até então era 50 km por hora, caiu para 20, talvez por interferência do disco voador. Nestas condições, o disco acompanhou o caminhão na estrada por uns 5 minutos para depois se afastar definitivamente. Em seguida, na cidade de Novo Horizonte, o motorista encontrou o colega Luiz Buisnardo, que lhe relatou que durante a viagem viu luz da cabine do seu caminhão. Pensou tratar-se de um veículo que estivesse fazendo pedido de ultrapassagem. Fez o sinal convencional de concordância, pôs a cabeça para fora da cabine e viu um disco voador por cima da cabine do seu caminhão. Credibilidade da testemunha. O testemunho do senhor Nilson Patera, conforme seu relato, conforme o seu relacionamento de família e profissão de comunidade, seria a priori aceito por um tribunal que tivesse de julgar um caso, seja na vara criminal ou civil. Assim, infelizmente, não se procede no assunto, porquanto as suas testemunhas não gozam de credibilidade. A priori são desacreditados porque o seu testemunho põe em confronto e em choque a atitude antropocêntrica do atual sociedade terrestre e dos seus líderes políticos e religiosos. Estes não sofrem desgaste. Estes, por não sofrer desgaste de sua imagem de fortes e unidos na terra, como no cosmos, tendem a combater o assunto pela sua frustração, pela sua própria frustração e sua própria segurança. Assim, uma testemunha como o Nilson teve e tem de pagar o ônus das frustrações terrestres, muito embora o seu relato não tivesse a intenção de desafiar quem quer que seja, mas somente o de se aconselhar e relatar a sua inusitada experiência ufológica, da qual até aquela data não tiveram nenhum conhecimento raio profundo e que só lhe causou perdas materiais de sabores. Nós, no intuito de esclarecer a questão, vamos pacientemente focalizar o assunto com uma crítica positiva e outra negativa, deixando o julgamento ao próprio leitor. Vou pular, que é muito técnico. O tema: tripulantes de discos voadores testam sociedade terrestre. Pergunta: revisão. Há 7 anos atrás, o boletim 55-54, página número 13, publicou esse título interrogativo de um relato do médico Dr. Jerônimo Rodrigues Moria, do dia 29 de abril de 1962. Do médico era plantonista no Hospital da Barra da Tijuca, subúrbio da zona sul do Rio de Janeiro, e observou o seguinte fato em comum. Entre as 12h30 do dia referido, socorreram nos arredores uma ambulância 5 casos de mal súbito, todos parecidos entre si. A pessoa sofreu um desmaio, mas se restabelecia rapidamente. Na maioria das vezes, antes de chegar à ambulância. Em alguns casos, este desmaio foi presenciado por pessoa que se achava em companhia da vítima. Quando o Dr. Gerando recolheu a ambulância ao hospital que ficava frente ao mar, viam aos 70 graus acima do horizonte do mar e uns 30 graus para o sul, um corpo alongado, metálico e brilhante, como alumínio, parado no ar e com um pouco movimento, que interpretou como sendo um helicóptero. 5 minutos depois, quando novamente procurou focalizar um corpo celeste que não era mais visto, e seria coisa comum para um helicóptero poder se afastar desapercebido, tendo em vista a amplidão do horizonte em frente ao hospital, a pedra da Gávea atrás, com apreciável altura de 600 metros. Nas semanas precedentes, ao redor de diversas equipes médicas daquele hospital haviam presenciado a atividade de discos voadores nos arredores, conforme relatado em boletins da SBEDV. O disco voador visto por meses na Pedra da Gávea, no Morro do Marisco. Na nova visita de disco voador à Pedra da Gávea. Considerando isso, iniciou-se entre os médicos no refeitório, naquele dia, um vívido debate em torno do inusitado evento. Na ocasião, opinou a Sociedade Brasileira de Estudo de Discos Voadores no seu boletim que os males súbitos pudessem ter sido causados por emissão seletiva de raios energéticos contra certas pessoas escolhidas pelos discos voadores. Essas pessoas seriam como que cobaias de testes
fisiopsicológicos representados pelos desmaios e os socorros que em seguida lhe eram prestados em relação a uma cegueira temporária do guarda Almiro Martins Ferreira, provocado por feixe luminoso emitido por disco voador no incidente da represa hidrelétrica do Funil. Foi feita uma revisão do assunto pelo relato do caso, do boletim 74, 79, em consequência da emissão desses raios energéticos. Além da cegueira temporária de Almiro, houve também desmaios ou paralisias da rigidez muscular. Conforme citamos em outros boletins, como sejam com referência ao caso Luiz Henrique da Silva, com referência a 2 casos na cidade de Itaperico, com referência ao caso do bairro Sagrado Família, com referência ao Toríbio Pereira, o livro Discos Voador, da Utopia à Realidade, com referência a Arthur Belete, publicamos também casos de distúrbios neurovegetativos do boletim. Agora, ainda no primeiro episódio ufológico de John Nilson, referimos ao aparecimento de um foco luminoso que deixava transparente as partes focalizadas do seu automóvel, como que alguém quisesse vasculhar o seu conteúdo. A procura de uma arma ou na pasta ou na porta-luvas do carro de John Nilson. Citamos o aparecimento de uma luz observadora que percorria o quadro negro de uma sala de aula e outros utensílios quando focalizou uma aluna. Isso aconteceu há 16 anos atrás, numa escola pública na cidade da Paraíba do Sul, estado do Rio de Janeiro. Na ocasião, quando a professora e alunos foram para o pátio externo, ainda puderam observar uma bola em voo relativamente baixo e movimento helicoidal, afastando-se da escola. Seria uma estação teleguiada intermediária do disco voador para emissão de luz que espionava? Pergunta. Em 1962 e 65, a Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores descreveu então nos seus boletins 45 e 47 a invasão de objetos voadores alongados pelas janelas de apartamentos no Rio de Janeiro, nos bairros da UC e no Largo do Machado. No primeiro dos 2 casos citados, o objeto provocou, na sua passagem pelo apartamento, a inutilização de lâmpadas elétricas por aproximação demasiada. Anos atrás, projetou-se no ex-clube Inapiário, no Rio de Janeiro, numa sessão muito concorrida, um filme colorido feito pelo falecido pesquisador Jorge Adams. Numa das cenas se via-se um pequeno disco luminoso de uns 10 a 20 centímetros de âmbito, que erraticamente se movimentava entre a folhagem de Palomar Gardens, então residência de Jorge Adams. Este explicou que se tratava de um teleguiado que fazia telemetragem dos ambientes, enviando informações a um disco voador a longa distância. No boletim 94/98, com relação ao caso do sequestro do Bebedouro, Minas Gerais, citamos a observação do soldado José Antônio da Silva, que já de volta à sua casa em Belo Horizonte, na noite observou o seguinte: conforme as pesquisas do professor Úvio Aleixo, um foco de luz amarelado descendo em sua direção sem fazer ruído, diminuiu sua marcha e parou aos 10 metros de distância, passando a fazer pequenos movimentos verticais e laterais e alguns metros do solo. Tinha forma esférica de diâmetro aproximado de 30 centímetros e parecia estar sendo dirigido por alguém, apesar de não ser um aparelho como o que vira antes no qual viajara. Após alguns minutos, a bola luminosa se afastou, subindo para a mesma direção de onde viera. A localização instantânea de uma pessoa no processo de telemetria extraterrestre. 3 dias depois do seu sequestro na cidade de Bebedouro, a 50 km de Belo Horizonte, o mesmo soldado estava deitado em sua cama na noite do dia 21 de março, quando, cerca de meia-noite, teve súbito impulso de dirigir-se ao quintal para cuidar de suas cabras. Qual não foi sua surpresa ao encontrar 3 homenzinhos em seus uniformes de voo, imóveis no quintal, a olhar para ele. Numa reação automática, entrou em casa, trancou a porta sem falar ou ouvir. Os 2 fatos assinalados demonstram aparentemente as facilidades em recursos técnicos que os extraterrestres possuem para localizar uma pessoa em qualquer parte. Desconhecemos a maneira pela qual isso é obtido, se pela captura ou localização de ondas individuais mentais ou daqueles
de uma irradiação de aura tipo Kirlan, também em Itaperuna. Paulo Caetano teve um encontro com os tripulantes de disco voador no extrato de uns 10 km, a uns 10 km da cidade. E 18 dias depois foi revistado pela mesma equipe à noite no quintal de sua residência dentro da cidade. O caso Onilson e a escalada do teste. Agora, no caso de Onilson, houve uma relocalização do mesmo 11 meses e 4 dias após o seu primeiro encontro com o disco voador, isso de noite no estrada, com o seu automóvel em movimento. Isso faz supor que os extraterrestres dominam perfeitamente o jogo da localização de uma pessoa para um teste, entre aspas, e o fazem quando lhe parece que seja um momento propício. De fato, Onilson foi então submetido a vários testes, cujos sentidos fogem à nossa compreensão. Longe disso, constitui uma frustração para o estudioso. Deve ele procurar focalizar os ângulos para nós perceptíveis que são, em nosso entender, os seguintes. Primeiro, no período de 57 a 58, teve-se conhecimento de 149 casos de discos voadores no Brasil, havendo uma porcentagem de 2% de casos de avistamento de tripulantes. Em 1970, quanto à nossa série de sobrevoos conhecidos em 12 anos, de 58 a 70, alcançou 504 casos. Os de avistamento de tripulantes haviam aumentado em aproximadamente 8%. Nesses 12 anos de observação, conhecemos 40 casos de avistamento de tripulantes, e em 21 dos casos houve uma aproximação entre terrestre e extraterrestre. Em 9 desses 21 casos foi a iniciativa por conta do extraterrestre à força. 3. Nos 40 casos referidos, houve 21 de comunicação, sendo 3 por telepatia. Com referência a Wilson Guzmão, o livro Um Disco Voador, Visitei Outro Planeta, em referência a Antônio Rossi. Em 9 casos, a comunicação por sinais. Em 5, por língua conhecida. Em 5, tentada uma comunicação por língua desconhecida. 4. Em 7 desses 40 casos, o contato terrestre foi demorado, variando também o tempo. Cerca de 45 minutos no caso do Dr. Freitas Guimarães, várias horas no caso de Vila Operária e Disse Góes, e no caso Vilas Boas, vários dias. No caso de José Antônio da Silva, Arthur Berletti e Antônio Rossi, alguns meses. No caso de Mário Rester, 5. Em 5 desses 40 casos foi deixada uma mensagem para a nossa humanidade. Caso de Wilson Guzmão, Dr. Freitas Guimarães, Antônio Rossi, Arthur Berletti, Mário Rester e talvez ainda no caso de Paulo Caetano. 6. Houve repetição de contato com o mesmo terrestre em 5 desses 40 casos. Wilson Guzmão, Luiz Henrique da Silva, José Antônio da Silva, Paulo Caetano. Agora tivemos o segundo contato de Onilson Patério, que representa, pois, o 6º caso de contato repetido. As nossas conclusões são estas: estamos sendo perscrutados em escala crescente pelos extraterrestres. A conclusão diferente chega o ex-ufólogo do projeto Blue, Dr. Alan Heineken. Porquanto é página número 30 do seu livro The UFO Evidence, 1972, diz: os tripulantes quase nunca fazem tentativa de comunicar-se. Pelo contrário, o encontro é invariavelmente uma única experiência. Entram nas suas naves e levantam voo para desaparecer. Não parecem ter mensagem para a humanidade, a não ser o pedido para os deixar sossegados. Para completar o raciocínio do Dr. Heineken, gostaríamos de mencionar aqui o seu comentário referente a um artigo do ufólogo Donald Cahill no Christian Science Monitor de 21 de 12 de 73, onde Cahill propõe a fabricação de armadilhas para a atração dos extraterrestres serem construções em forma de discos voadores transparentes localizadas em desolada região do Texas. Essas construções então seriam telemetradas pelos terrestres à distância por meio de um ciclo fechado de TV. A Fly Sauce Review, no artigo Cosmic Zoology 74, transcreve a respeito do comentário do Dr. Heineken, qual o projeto deveria ser executado em segredo para protegê-lo da ridicularização do público. Achamos, entretanto, que a preocupação do Dr. Heineken em que ele quer esconder do público é o fato que há muitos contatos entre civis terrestres e extraterrestres. O que a política agora deseja estabelecer
estabelecidas em esfera governamental. Algumas considerações sobre o caso Onilson. Se considerarmos que houve uma telemetria de Onilson antes do primeiro episódio, por meio da caixinha dourada que o carona segurava a mão durante a viagem, e se imaginarmos que os extraterrestres souberam localizá-lo com maior facilidade no segundo episódio, então poderemos supor que eles também teriam telemetrado Onilson após sua descida do disco voador em Colatina, testemunhando assim a sua recepção naquela cidade, a sua hostilização posterior pela pesquisa política, etc. Assim, o caso Pateiro, Onilson Pateiro, não constituiria apenas um teste de um indivíduo terrestre pelos extraterrestres, mas também de toda uma sociedade que com ele convivesse. Isso naturalmente são especulações, talvez que os desenvolvimentos futuros tragam provas disso para o leitor. Ainda com referência ao fato, lembrando de um comentário do professor Úvio Aleixo, quando indagamos a razão da ordem rude que o tripulante do disco voador pronunciou em português para testemunho no caso da baleia, achou o pesquisador do CISON que aquela ordem poderia servir para provocar uma reação da sociedade terrestre que, sem que esta percebesse, era em seguida telemetrada, constituindo isso uma espécie de teste psicológico dramático dos extraterrestres. Interpretações. Muito se tem falado a respeito das razões da vinda dos extraterrestres, uma vez que estas vindas praticamente só começaram há uns 25 anos para cá. Achou-se com razão que o surto de desenvolvimento da moderna tecnologia terrestre com radar e bombas A e H estivessem relacionados com isso. Ainda se menciona e deixamos o julgamento para o leitor que, paralelamente à estagnação de 3.000 anos do nosso desenvolvimento ético-social terrestre, criaria um impasse para a nossa civilização com soluções imprevisíveis. Vamos lembrar o leitor mais uma prova que os extraterrestres têm capacidade para dar direitinho os seus recados. Trata-se da mensagem captada mentalmente escrita em estado de sonambulismo pelo baiano Hélio Aguiar, que momentos antes havia batido várias fotos de um disco voador que se aproximava em voo baixo. A mensagem foi em português, chocante para as poderosas nações que em abril de 1959, data do episódio, testavam o seu arsenal nuclear. A mensagem recomendava parar com os testes que eram perigosos para a Terra e o espaço. Também o cruzeiro de 13 de junho de 1959. Em maio de 1968, um morador de uma casa modesta na cidade de Canconde, estado de São Paulo, achou um objeto estranho em forma de cilindro com uns 15 centímetros de diâmetro e uns 17 centímetros de comprimento e de peso aproximado de um dínamo de automóvel Chevrolet. Havia duas escalas no cilindro, com 5 graduações assinaladas em algarismos arábicos ao lado de sinais desconhecidos. 20 horas depois do achado e guardado dentro da casa, o artefato elevou-se pelos ares em direção às alturas, como se fosse um obus perfurando o telhado, havendo porém um pronúncio sob forma de forte irradiação de luz e calor. Ao nosso ver, as manobras de um artefato com cifras em arábicos demonstra que o teste da Terra pelo espaço se encontra em estágio mais avançado do que suspeitamos. Entretanto, gostaríamos de ventilar em seguida outras hipóteses básicas que o leitor poderá considerar, se é que já não fez. Primeira, talvez por se originarem de civilizações muito mais avançadas que a nossa, alguma das raças terrestres teriam acumulado mais experiência útil no indivíduo, alcançando o desenvolvimento de grau avançado, centenas de até milhares de anos à frente do nosso. O homem terrestre, diante deles, comparar-se-ia no nível de um cão em relação ao seu dono. Segundo nós, os pequenos terrestres, nos últimos anos,
E até o dia de hoje, aparentemente, não aprendemos ainda como abordar o problema dos testes que os grandes extraterrestres fazem com a Terra. Pelo contrário, o problema de um tabu político até hoje, envolvido pelo segredo, pela censura, como ainda há pouco nos assegurou um colega muito versado nesse campo. 3. Esse estado de coisas constitui um vácuo político que bem se poderá transformar numa armadilha para nós mesmos, especialmente se considerarmos que o teste talvez faça parte de uma espécie de xadrez que os extraterrestres estão jogando com os nossos políticos terrestres. Esse vácuo já poderia estar sendo considerado nesse jogo, para qual os extraterrestres disporiam de muito mais tempo do que os partidos políticos e grupos econômicos terrestres, de duração delimitada. A hipnose com o Nilson Pateiro. No dia 1/7/74 foram feitas 3 sessões, inclusive a reunião preparatória, assistido também pelos doutores Walter Pulli e Guilherme Pereira, perfazendo o total de 8 horas de tentativas do hipnólogo Dr. Silvio Lago, com técnicas diversas de indução. O Nilson demonstrava grande ansiedade e boa vontade para fazer a hipnose, mas aconteceu que entrava no estado superficial de hipnose, e quando o médico tentava aprofundá-lo, o Nilson inibia bruscamente e saía do estado inicial com evidente ansiedade. Embora deplorando o fracasso, insistindo por uma nova indução. A mesma aconteceu no segundo e terceiro atendimentos. Na sessão 3, de 3/7/74, houve nova motivação e cooperação nos primeiros passos, mas logo no início da hipnose houve um evidente bloqueio, ora com passagem ao sono fisiológico, havendo perda de raporte relacionado entre hipnotizador e paciente, ora como desinibição rápida, voltando à vigilância com evidente ansiedade, acusava decepção, insistindo em nova tentativa. Havia certa ausência quando despertava. A título de completação, o Nilson foi submetido a 3 tentativas de hipnose regressiva em relação ao seu primeiro episódio ufológico, a primeira vez em São Paulo pelo Dr. Max Berenzovski, quando, conforme a comunicação verbal do professor Guilherme Riz, o Nilson teria citado o nome de Olegário, que também surgiu na sessão do Dr. Silvio Lago. A segunda vez com resultado negativo, ou saía do sono hipnótico acordando assustado, ou passava para o sono fisiológico. Foi em Catandu, 26 e 27 de fevereiro de 1974, por tentativa do Dr. Anuar Abadu Vitar. A terceira tentativa feita pelo Dr. Silvio Lago está descrito no item 9b. Em relação ao segundo episódio, foram feitas diversas tentativas de hipnose em São Paulo pelo Dr. Max Berenzovski, tendo o Nilson ficado à disposição da pesquisa de quarta-feira até segunda-feira. Houve, parece, um mal entendido por parte John Nilson, pois na noite da sexta-feira, 17/5/74, faltou a uma apresentação com autoridades militares, conforme arranjo do Dr. Berenzovski. Também por este fato, os pesquisadores paulistanos ufológicos tenham ficado ressentidos com o Nilson. Descrição. Descrevendo neste item o relato que, em relação ao seu primeiro episódio ufológico, o Nilson fez em 3/7/74, em estado de hipnose regressiva, induzido pelo professor Dr. Silvio Lago. Este fez a gravação, da qual podemos extrair as perguntas e respostas a seguir, arroladas, abreviações. Vou colocar só pergunta e resposta. Pergunta do Dr. Lago. L. Pergunta do Dr. Lago. O. Resposta do Nilson. Vou só na pergunta e resposta. Expressões entre parênteses foram introduzidas por nós, com o fim de um maior esclarecimento ao leitor. Pergunta. Saúde é boa? O doutor perguntou. Em casa todos estão bem? Em casa todos bem? Perguntou. Resposta.
uma série de problemas. Evidentemente, refere-se o Nilson ao problema financeiro, uma vez que a família teve de fazer dívidas com as despesas imprevistas das buscas e perda de dinheiro. Também surgiu o problema de uma denúncia de um delinquente comum preso pela polícia, que envolveu o nome de Nilson. Pergunta: e aquela viagem, uma novidade a mais? Perguntou. Resposta: de maio, às 3h08, os exames, falando pausado e apenas audível, foram contrários. Minha saúde e temperamento não estavam de acordo na época, tendo o Dr. Lago feito encorajamentos constantes ao Nilson para que este continuasse as suas explicações. Estão aguardando com medo de eu ter um choque. Estão aguardando para eu ser preparado mais um pouco. Estão com medo de fazer a travessia comigo, de eu tomar um choque incompreensível. Escapa da linguagem compreensível, incompreensível, mais negativa, incompreensível, positiva, substância de nós. Perdesse o tempo do meio. Pergunta: como está o dia 22 de maio de 1973? Resposta: muita chuva tremenda. Pergunta: amanheceu bem este dia? Estava bem? Pergunta. Resposta: não. Pergunta: como que foi então o episódio? Perguntou. Resposta: ficou determinado que nós íamos fazer a travessia, mas Olegário depois determinou que não era possível sair. Não conheciam nada. Falando sempre devagar, pausadamente, sempre sendo animado pelo Dr. Lago, prosseguiu no seu relato. Não conhecia nada, ainda não foi bem feita a pesquisa, não conheceu o meu grau, passando, temia um choque na travessia, aquele pendão, a travessia do 19, do sistema do Ecron. Pergunta: o que de aeronave? No sistema de Hedron? Pergunta: não estou entendendo, você está falando de quê? Resposta: do sistema de Hedron. Pergunta: como e daí? Agitando-se, paciente: calma. Resposta: é cedo ainda. Pergunta: por que é cedo ainda? Resposta: é cedo para entrar este círculo. Pergunta: quando é que você pode dar as informações? Não teve ordens para falar isso? Resposta: é cedo para entrar. Ficando agitado. Pergunta: fique calmo, você está calmo? Não quer mais falar? Quer descansar? Pergunta: quero descansar. Pergunta: é cedo para falar? Resposta: é cedo ainda. Pergunta: mas depende de uma ordem de alguém? Como é que é isso? Resposta: é. Pergunta: de quem virá a ordem? Resposta: de Olegário. Pergunta: quem é que Olegário? É o Alex? Resposta: Olegário, meu amigo. Pergunta: mas Olegário vai falar? Que papel ele tem nisso? Porque é ele que está com o comando? Resposta: é cedo, porque ele controla. Pergunta: controla onde? Na Terra? Resposta: não, na ocasião do episódio. Pergunta: não quer que você fale? Resposta: é cedo para entrar no círculo. Seguem as perguntas irrelevantes à matéria e, portanto, aqui não transcritas. Resposta do Nilson Patera, sob hipnose: travessia no primeiro pendão, a substância. Travessia no primeiro pendão, depois do segundo pendão, o Olegário. No dia 22 de maio de 73, 3h08, o grande amigo Alex me acompanhou. Pergunta: veja se ele é exatamente como você descreveu. Veja bem, o rosto, os olhos. Resposta: sim, o rosto redondo, oval, os olhos grandes, azuis, cabelo aparado, ombros largos. Observação: por carta, o Nilson nos informou que sua altura era de 1,75 m e seu peso 68 kg. A altura de Alex seria de 1,80 m, com seu peso aproximado de 75 a 80 kg. A descrição de idades de Nilson em transe hipnótico profundo em relação ao personagem Olegário. Aliás, Alex coincidiu com aquela fornecida por ele mesmo, um ano antes, em estado de consciência, transcrito no boletim 94-98. Discussão: em vista os itens 6 e 8 deste boletim, achamos que o relato da hipnose regressiva de John Nilson fala por si, dispensando os nossos comentários. O hipnólogo Dr. Silvio Lago estuda os aspectos parapsicológicos da ufologia em relação ao relato de John Nilson. Preferiu não concluir, pelo menos por enquanto. Ele gostaria que fizesse.
ele gostaria que fizesse primeiro feitos em relação ao caso em São Paulo, em sessão pública. Quanto a isso, já empreendemos uma pesquisa nesse meio tempo na cidade de Pindorama. Como resultado, concluímos que são infundadas as denúncias referidas, não passaram de mera intriga política. Entretanto, uma vez que nossas pesquisas foram aprofundadas, seja em número de saídas, distâncias vencidas, pessoas entrevistadas ou em comparações levantadas, achamos oportuno publicar agora para o nosso leitor esta segunda parte sobre o caso Onilson. Eventualmente poderá ser publicada uma terceira parte, se necessário for. Citaremos a seguir um trecho da página 109 do livro Bem Onde é a Arte, de Ralph Bloom, sobre o relato em hipnose regressiva na testemunha norte-americana Herbert Schindler. Esse relato se assemelha ao de Onilson na recusa de responder a essas perguntas. Tudo conforme a transcrição da sessão de hipnose conduzida pelo Dr. Leo Splinker, do Comitê Condon, em 13/2/68. Ele tirou um trecho do livro da hipnose com o norte-americano que foi abduzido. Pergunta: por que aterrissaram em Ashland? Resposta: queriam retirar energia elétrica da linha de transmissão. Pergunta: como conseguem isso? Resposta: pausa longa. Não posso dizer desta vez. Pergunta: como funciona o aparelho voador? Resposta: ele anula a gravidade. Pergunta: como eles conseguem isso? Resposta: não posso responder, não chegou a hora nem o local para desvendar isto. Ainda pela sua semelhança com o caso Onilson, cabe aqui mencionar um trecho da recente boletim da APRO, julho a agosto de 74, que relata a hipnose regressiva praticada no argentino Lianca, com referência à permanência de Lianca durante 40 a 50 minutos dentro de uma nave espacial. O hipnólogo Dr. Mata informou que a testemunha ainda possui informações que eram suprimidas mesmo ao nível do subconsciente, uma amnésia dentro de outra amnésia, assim inacessível às técnicas dos nossos cientistas. Isso também teria sido asseverado por Ian Calcio Osvaldo Anatistart e Daniel Cavallaro, diretores do Centro Argentino de Investigação em Fenômenos Extraterrestres. A hipnose de Benedito Miranda. Introdução. Em 15/10/74, Benedito foi submetido pelo Dr. Silvio Lago em uma sessão de hipnose de 3 horas de duração. Após um bom raporte, o paciente respondeu favoravelmente aos testes de viabilidade hipnótica e sugestibilidade, atingindo o grau médio de profundidade. Na noite seguinte, 16/10/74, Benedito entrou em hipnose sonambúlica, induzido pelo Dr. Lago, sendo o paciente levado à fase regressiva. O objeto em mira era focalizar uma vez mais os acontecimentos ufológicos registrados na mente de Benedito Miranda, em referência à noite de 24 e 25 de setembro de 1971, encobertos pela amnésia lacunar. Colocado Benedito Miranda em sono hipnótico, o Dr. Lago fez relembrar as atividades da testemunha junto ao seu caminhão e ao seu carro particular desde o primeiro dia de setembro de 1971. Isso para testar Benedito Miranda no que tange ao arquivamento da memória referente à sua atividade há 3 anos atrás. Entretanto, por motivo de economia de espaço, aqui só registramos as 168 perguntas do Dr. Lago em relação ao dia 23/9/71 em diante, principalmente na noite de 24 para 25 de setembro. Transcrevemos data incorreta no item 3, referente ao episódio de Benedito. O leitor deverá corrigir para 24 e 25 de setembro. Também em relação à chegada de Benedito à sua casa no dia 25/9/71, deve figurar a hora como sendo entre 8 e 9 da manhã, e não meio-dia. Descrição: descrevendo neste item, o relativo a Benedito Miranda fez em 16/10/74, em estado de hipnose regressiva induzido pelo Dr. Silvio Lago. A sessão foi assistida pelo Dr. Walter Bulli, que também formulou perguntas ao paciente. O Dr. Lago fez a gravação da qual se extraía as perguntas e respostas a seguir transcritas. Pergunta: para onde você vai agora? Resposta: Cataguases. Pergunta: para onde? Passa por onde? Resposta: pela mesma linha. Pergunta: que dia é hoje? Resposta: hoje é 23 de setembro. Pergunta: que horas? Resposta: devem ser mais ou menos umas 11 horas do dia. Pergunta: está com fome? Resposta: vou almoçar lá em Sapucaí, Bebedouro é perto, 30 km só. Não vou almoçar não, vou me embora para casa. Pergunta:
veja tudo bem claro, com toda a nitidez, tudo que você viveu. Tudo está gravado aí em seu cérebro, na sua memória. Pergunta. Resposta. Hoje não vou viajar, vou levar o carro. Não trabalho mais ainda hoje com carro não. Pergunta. Muito bem, agora? Resposta. Pego o meu carrinho, dou uma volta, estou com vontade de ir até Itaperuna, não sei. Pergunta. Vai fazer o que lá? Resposta. Visitar os amigos, parentes. Pergunta. Onde estão seus amigos? Resposta. Itaperuna. Pergunta. Que horas são agora? Resposta. Deve ser umas 4 horas da tarde. Pergunta. Ótimo. É uma cidade bonita. Como se chama o rio que passa por lá? Resposta. Como? Pergunta. Como se chama o rio que passa em Itaperuna? Resposta. Rindo. É o Muriaé. Pergunta. Há uma ponte lá que liga as duas partes da cidade? Pergunta. Resposta. Não gosto de entrar do outro lado. Fico do lado de cá. Pergunta. Chegou à cidade? Resposta. Já estou na casa da minha irmã. Pergunta. E a que hora vai embora? Pergunta. Demora ainda. Estou com meu carro. Mais tarde. Não tenho pressa não. Pergunta. Aí está bom? Resposta. Está. Pergunta. Está calmo? Resposta. Muito. Pergunta. Que horas são agora? Resposta. Deve ser umas 8h30, 9 horas da noite. Agora mesmo vou embora. Pergunta. Está bem. Vai embora? Resposta. Agora mesmo vou embora. Pergunta. Está na hora de ir embora? Resposta. Já estou indo. Pergunta. Está indo na BR? Resposta. Meu carro está dando um defeito aqui. Meu carro tem um defeito. Pergunta. Qual será o defeito? Resposta. Parou. O jeito é ficar aqui mesmo. Vou dormir. Pergunta. Veja bem. Pergunta. Já passou a ponte da BR que cruza o rio Muriaé? Resposta. Está aqui uma serração. Não sei o que é isso. Deixe dormir. Deixe. Pergunta. Então há uma serração. Muita? Resposta. Pouquinha. Pergunta. Que mais além da serração? Resposta. Não sei. Umas luzezinhas atrapalhando. Não estou vendo nada. Estão atrapalhando. Não estou vendo nada. Estão me perturbando. Umas luzezinhas na minha cara. Está me perturbando. Não sei o que é isso. Pergunta. Hein? Resposta. Falando devagar, choroso. Não sei o que é isso. Que é isso? O que será? Pergunta. Hein? Resposta. Falando rápido e veemente. Vou-me embora, sabe? Vou-me embora. Eu rápido embora. Pergunta. Partindo daquela luzinha? Resposta. Eu não vi mais nada. Pergunta. Veja bem, as luzinhas estão vindo de onde? Preste atenção. Resposta. Que gente, nunca eu... Estou ficando doido. Deixa a gente descansar um bocadinho. Pergunta. Como sujou a roupa? Resposta. Não sei. Pergunta. Veja bem, faça um esforço. Em que lugar você está? Resposta. Estou no caminho de Itaperuna. Venho de Itaperuna. Eles me querem. Eu tenho de pegar o meu carro, o caminhão, no meu dia amanhã. Pergunta. A luz está em cima de você? Resposta. Está lá embaixo. Pergunta. De onde ela vem? Resposta. Está vindo de lá, debaixo do rio, me seguindo. É demais. Pergunta. Mas ela sai de onde, Benedito? Resposta. Lá de onde ela vem. Rapaz, você não está vendo não? Pergunta. Mas ela sai de algum lugar? Resposta. Não sei. Pergunta. Veja bem, da beira do rio? Resposta. Olha lá, aparecem três focos vermelho. Um é muito vermelho, né? Estão me cegando, eu não estou enxergando direito. Pergunta. Quantos metros? Resposta. Como eu posso calcular? Vem caminhando. Pergunta. Na sua direção você está andando com o seu carro? Resposta. Não, agora não, porque já estou parado. Está parado aí. Pergunta. O motor falhou ou você parou? Resposta. Inteligível. Pergunta. Não quer pegar? Resposta. Não. Pergunta. E a luz? Resposta. Está perto do rio. Pergunta. Ela está sozinha? Resposta. Não, está uma pessoa que nada, parece ser até um bicho. O que é aquilo? Pergunta. Preste atenção, Benedito. Você presta toda a atenção a isto? Abra os olhos bem, rapaz. Resposta. Não tenho condições. Parece um farol forte. Pergunta. Você... Vem alguém carregando? Pergunta. Resposta. Com a enotação de grande surpresa. Hã? Tem. Como é? Não vejo. Uns bichinhos parecem. Pergunta. Parece o quê?
Resposta: vá lá, parece até que parece negócio de pato. Como é que é? Pato não, carrega luz. Um trem, uma coisa que não conheço, que eu nunca vi andando. Nunca vi andando, nunca vi. Pergunta: tem braço? Resposta: braço dele está embutido num troço. Não sei o que é, parece que há uma capa cobrindo aquelas coisas pequeninas. Pergunta: parece uma criança? Resposta: estou diante de uma criança. Pergunta: vejo o rosto, se é de gente? Resposta: não vejo, não dá para ver. Pergunta: o que é? Está coberto? Resposta: está, parece uma capa, o corpo todo coberto. Pergunta: veja bem, também os braços? Não vejo. Resposta: não, também os braços. Não vejo, vem embutido numa capa, uma espécie de um sobretudo. Não é possível, não é possível. Pergunta: um só? Resposta: 3. Pergunta: que parecem crianças? Resposta: umas criancinhas, sim. Pergunta: como é isso? Resposta: tem pé, está andando. Se é sobre o solo, não sei, mas vem andando normalmente. Pergunta: em direção a você? Resposta: é. Pergunta: e você o que faz? Resposta: irritado. O que eu faço? Estou mobilizado. Pergunta: imobilizado? Não pode se mover? Resposta: não. Pergunta: o que eles fazem? Resposta: Pergunta: veja bem, preste atenção. Resposta: não há condições. Pergunta: você está vendo alguma coisa esquisita? Está com medo, Benedito? Resposta: calmo. Não estou com medo. Não, eu estou imobilizado. Exclamando: como vamos mexer? Não mexo nada. Pergunta: nada? Resposta: nada. Pergunta: e o braço? Nada. Pergunta: vontade de correr? Resposta: calma, correr não, eu queria que o meu carro pegasse para eu ir embora. Pergunta: você não acha isso esquisito, Benedito? O que você está pensando? Resposta: não tem jeito. Pergunta: preste atenção. E como não sujou? E como você sujou a roupa depois? Resposta: não tem nada de sujo na roupa. Pergunta: e como é a roupa? Está limpa agora? Resposta: minha roupa está limpa. Pergunta: você viu quando a roupa sujou? Resposta: cheguei em casa e a mulher está brigando comigo, que estou com a roupa suja. Pergunta: como você sujou a roupa? Resposta: meu Deus do céu, aí eu deitei debaixo do carro. Sujou com certeza, não, mulher? Calça minha suja. Nunca tive assim roupa suja, não ando sujo, não gosto. Mulher está achando minha vista vermelha, não entendo nada disso, vou tomar um banho. Depois vou trabalhar. Pergunta: você não tem um ferimento no braço? O que é que houve? Que tem o seu braço? Pergunta. Resposta: a mulher vê uma ininteligível no meu braço, lado esquerdo, diz que tem. Pergunta: como foi isto, Benedito? Resposta: não posso imaginar. Pergunta: você tem um ferimento e não sabe? Pergunta. Resposta: não tem ferimento não, é uma mancha diferente. Pergunta: vamos ver aquela luz de novo. Você vai ver de novo. Quem sabe se alguma coisa escapou? Resposta: está em cima da linha lá. Pergunta: veja direito. Resposta: estou parado antes da ponte, estou vendo que estou em cima de um viaduto da estrada de ferro. Estou parando em cima de um viaduto antes da ponte. Pergunta: por que parou? Resposta: porque o carro não quer pegar. Tem 3 luzinhas que estão me incomodando. Aproximando lá, olha lá, parece garoto. Garoto não é, parece um pato. Olha lá, parece um pato. Mas tem 2 pés, então não pode ser pato. Aí vem aproximando, sei lá, como é a mão dele. Não se vê a mão dele. Por quê? Pergunta: tem jeito de gente, rapaz? Resposta: evidente. Que tamanho? Pergunta. Resposta: uns 30 a 40 centímetros. Olha lá, suponho, pode ser até maior. Pergunta: que distância está? Resposta:
Está numa distância de uns 20 metros da minha pessoa. Pergunta. E não está escuro? Resposta. Não se vê. Vê aquele vulto com a capa. Parou, estão parados. Pergunta. Por que estão parados? Resposta. Não sei. Pergunta. O que eles estão querendo? Resposta. Não sei. E você? Estou aqui quieto, estou vendo. Quer pegar aí? Pergunta. Continuam parados? Que interesse eles têm? Pergunta. Eles estão olhando para você? Resposta. Estão firmes. Quem é que aguenta aquele foco dentro do meu carro? Parece que com todo normal e claridade, hein? Sinto o corpo todo arrepiado. Observação. Por fidelidade à documentação e pesquisa, transcrevemos a resposta exata dada pelo paciente, apesar de não ser muito compreensível. A falta de objetividade provavelmente se deverá a fenômeno do inconsciente propiciado pelo estado hipnótico. Pergunta. Você tem medo? Você está com medo? Resposta. Não, medo não. Acho estranho um negócio deste. Pergunta. O que será? Resposta. Não sei. Pergunta. Veja bem o que eles fazem. Resposta. Vão afastando de costas. Agora parece estar no alto, num barracão alto. Pergunta. Você vê os homens? Resposta. Vi agora. Vi agora não. Vejo mais. Vejo a luz sumindo e mais nada. Pergunta. E você vai embora? Resposta. Vou embora. Pegou o motor do carro. Vou embora aí. Está amanhecendo. Vou embora. Pergunta. Vai até lá? Resposta. Vou para Cataguases, para casa, para trabalhar. Pergunta. Mas antes de chegar em casa, onde você foi? Veja bem. Resposta. Não houve resposta. Pausa. Observação. O Dr. Silvio Lago suspende as duas pálpebras superiores da testemunha, demonstrando haver uma completa revisão dos olhos para cima, confirmando o estado de profunda hipnose. O pulso funciona a 72 batidos por minuto. Há um evidente estado de hipotonia muscular e letargia. A respiração é profunda e ritmada com 16 vezes por minuto. A fisionomia é serena e tranquila. A testemunha está calma. Uma vez mais, Benedita é levada a repetir a sua passagem pelos momentos cruciantes. Pergunta. Como está, Benedito? Está com sono, Benedito? Resposta. Não. O estado sonambúlico para muitos seria mais próximo à hipervigilância. Pergunta. Como está? Se sentindo bem? Resposta. Bem. Pergunta. O que há? Resposta. O carro não quer andar. O que houve? Pergunta mais alto. O que vem a ser aquilo? Vem se aproximando. Pergunta. Um só? Resposta. Não. 3 lâmpadas. Tem uma vermelha viva. Parece um foco. Tem mais uma clara. Um pouquinho. O que é isso, hein? 3 lâmpadas. Olha lá. Mas como é que andam assim? Aí tem um despenhadeiro. Como existe gente que anda aí assim? Pergunta. Alguma novidade? Resposta. Sumindo lá. Sumiu. Pergunta. Sumiu para cima, para baixo? Resposta. Não. Para o lado do rio. Muriaé. Sumiu, não tem mais nada. Só tem uma luzinha longe. Perguntei depois. Resposta. Joaquim. Revive o episódio da chegada à delegacia. Pergunta. O que, rapaz? Resposta. 781, referente aparentemente ao número sob o qual é também conhecido o investigador. Pergunta. É gente de carne e osso ou foi fantasma? Resposta. Como é que eu explico? Como explico? Umas criancinhas atacando, parece até pato. Parecia tudo. Se não vi mais. Mas, pergunta, você quer dizer que você tem medo de criança? Resposta, não é isso, não tenho medo de crianças. Pode ser um caso qualquer.
Pergunta: uma nuvem que ia se afastando, aquela nuvem, resposta: aquela lâmpada saiu por igual, fugiu, mas o lugar que não podia haver nada para andar, é um despenhadeiro, embaixo está situada a linha da estrada de ferro, é do lado do rio Muriaé, como poderia andar assim no ar? Pergunta: é no ar. Quantos metros do chão? Resposta: fugiu, aí dava uns 15 a 20 metros por causa da altura. Mudar de caso, que o caso dele está muito técnico. Balé de discos voadores no céu de Goiás. Trecho de uma carta, 19 de setembro de 1975, que é a associação do Sociedade Brasileira de Discos Voadores, o senhor Antônio de Menezes, remeteu de Goiânia. No dia 4 de agosto de 1975, entre as 15h45 e 16 horas, da varanda de minha casa, olhando para a direção sul, vi no céu azul um objeto que cintilava à distância e que se movimentava lentamente. Nesse instante, minha sobrinha chamou minha atenção para algo que ocorria mais embaixo, também na direção sul. Grande número de objetos minúsculos que estavam ordenados em linha curva, formando um semicircunferência, executavam um verdadeiro balete, movimentando-se de modo sincronizado da direita para a esquerda e vice-versa, ao longo da citada curva. Numa cadência rítmica, o número dos objetos era tão grande que parecia uma verdadeira invasão da Terra, mas havia um corpo único entre todos, tendo uma pequena cauda luminosa que permanecia parado. Depois de 15 minutos de observação, foram os objetos afastando-se gradativamente no azul do firmamento, até que os perdi de vista. Disco voador, paralisa, motor de caminhão. O Jornal de Santa Catarina, da edição do 25 de 11/75, narra a aventura porque passou o motorista Luiz Gonçalves da Luz, funcionário da Prefeitura de Joinville, foi na estrada de Itajaí para Joinville, na BR-101, no seu caminhão Alfa Romeo número CM3219. No dia 20 de 11/75, uma quinta-feira, Luiz Gonçalves vinha para a estrada com a carga de cimento, cerca de 22 horas e 30 minutos, sobre o restaurante Cinelo. Viu uma faixa de luz azul e vermelha a uns 3 metros de altura, que parecia vir de um enorme holofote a 1 quilômetro de distância aproximadamente. Logo em seguida, o motor de seu caminhão deixou de funcionar, não obedecendo a um arranco. Após desaparecer por alguns minutos, a luz reapareceu. Desta vez aproximou-se de tal modo que quase chegou a tocar o para-brisa da viatura, subindo depois novamente. Foi aí que Luiz Gonçalves viu tratar-se de um globo luminoso de cor clara, com uma saliência na frente, onde também viu uma faixa branca vertical. Na parte superior do objeto havia uma espécie de antena. O holofote persistia invisível. Assim que aquele corpo desapareceu, o motor do caminhão voltou a funcionar. Luiz teve a impressão de que o objeto foi atraído pelo farol do carro. Em Joinville, uma revisão posterior do veículo, ficou constatado que ficaram danificados o motor de arranco, magneto e a instalação elétrica do caminhão. Entretanto, a reportagem do jornal não esclareceu dois pontos importantes: se os faróis do caminhão permaneceram acesos quando o motor deixou de funcionar, se o motor voltou a funcionar automaticamente após o desaparecimento do globo luminoso. Tripulante do disco voador tenta conversa telepática. O ufólogo Enoch Burgos publicou no Diário de Pernambuco, edição de 28 de outubro de 1971. Interessante pesquisa que, para conhecimento dos leitores, relatamos resumidamente mais adiante.
Não colhemos referências sobre o Sr. Burgos, nem tivemos ainda o prazer de conhecê-lo pessoalmente, a fim de endossarmos sua pesquisa. Entretanto, há um fato que torna merecedor de crédito, pois evidencia suas boas qualidades como pesquisador. Ele nos enviou, juntamente com o recorte do relato, a narração de duas ocorrências que já havíamos pesquisado, a de Antônio Paulo de Ferro da Silva de Garanhuns e a de José Camilo Filho, no caso Canhotinho. Não sabia o Sr. Burgos que, independente dele, a Sociedade Brasileira de Estudo de Esquiladores já havia pesquisado os dois casos. Por sinal, os dois eventos tiveram nas mãos do Sr. Enoch um tratamento exemplar, como nos foi possível comprovar pelos recortes do Diário de Pernambuco, edição 6 e 15 de outubro de 1971, que nos foram remetidos urgentemente, com referência ao caso em epígrafe. Diz, em resumo, o seguinte, Dr. Burgos: o episódio ocorreu na cidade de São Benedito do Sul, no interior de Pernambuco, no dia 19 de junho de 1967. A protagonista, Maria de Figueiredo, moça de físico robusto, tinha 18 anos de idade, havia completado o primário e não gostava de ver filmes nem de ler livros que pudesse deixar qualquer opinião pré-formada em relação ao episódio. Às 9h30 de um dia de sol banhado e com uma leve brisa, às 9h30 de um dia de sol brando e com uma leve brisa, ela estava no milharal de seu pai, na roça, apanhando algumas espigas, porém bem alerta, com receio de se deparar com alguma cobra venenosa. Seus dois irmãos menores, um de 8 e o outro de 10 anos, que estavam em sua companhia, havia se afastado um pouco. De repente ela sentiu um golpe de vento mais forte que agitou o milharal, e um ligeiro estalido vindo de sua retaguarda. Voltando-se, defrontou-se com um pequeno ser de aproximadamente 1 metro de altura. A uma distância de uns 3 metros, cerca de 2 metros atrás dessa criatura, estava um pequeno aparelho alongado, medindo mais ou menos 2 metros de comprimento por 1 metro de altura, de aparência metálica e cor escura, mas com uma cúpula transparente, como se fosse de vidro, e tendo à sua frente algo parecido com uma hélice ou uma pequena cruz. Dentro do aparelho, através da cúpula, ela percebeu outro indivíduo, mas dele só eram visíveis o ombro e a cabeça. O aparelho estava inclinado, suspenso no ar, e a cerca de 1 metro do chão. Um homenzinho à sua frente andou no milharal, apanhou uma espiga de milho e examinou-a bem, porém com naturalidade. Olhou então para Maria e fez alguns gestos. Ela interpretou como se estivesse indagando se o milho era uma coisa comestível. Teve a impressão de que você disse qualquer coisa ao seu companheiro que estava dentro do aparelho. Depois ele andou ainda um pouco dentro do milharal, e a um acento do seu companheiro que estava dentro da nave, retornou e entrou naquele objeto. Nesse momento, o cãozinho que acompanhava Maria começou a ladrar e a saltar em direção ao aparelho, que subiu imediatamente, chegando a bater nos galhos de um imbalbeira. Foi aí que tive o maior medo, disse a testemunha, e desmaiei. Quando recuperei os sentidos, seus dois irmãos estavam ao seu lado, chamando-a pelo nome. Indagado, explicou que o rosto do ser era ovoide e comprido, que um homenzinho tinha um bigodinho bem aparado, a cabeleira escassa, cortada em forma circular. Na calça havia um cinturão e, ao que lhe pareceu, um bolso de algibeira superposto à blusa. Havia um colete pendente do seu pescoço. Ele trazia um medalhão com símbolos estranhos, indecifráveis para ela, mas teve ímpetos de gritar pelos seus irmãos, porém ficou calado, embora pudesse falar. Via, ouvia e sentia tudo, porém achava-se imobilizada. Acha que viveu realmente o episódio, pois o seu cachorrinho, que latia e pulava em direção ao aparelho, parecia ver alguma coisa. O caso depois foi relatado por ela na loja maçônica do local, da presença de médicos, bacharéis, professores, autoridades intelectuais, e mesmo fazendo na cidade próxima a Palmares, onde possuía parentes. Conforme o relato do Sr. Burgos, a testemunha, ao ser interrogada, respondeu com calma e serenidade, sem alteração alguma. Civilizações do espaço visitando o planeta Terra.